Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de desenho técnico e na aula de hoje nós vamos falar sobre rampa. O conteúdo da aula é baseado na apostila do professor Dr. Marco Antônio Rossi. Bom, vamos começar aqui falando da definição de rampas, né? Então, a rampa, segundo a definição da norma, é um plano inclinado em que é usado para circulação e permite fácil comunicação entre dois pisos situados em níveis diferentes. No caso, plano vertical, então tem um piso superior aqui e o piso inferior. Então, a circulação vertical das pessoas entre os planos, né, faz com que você tenha uma comunicação entre os mesmos e que estão localizados em níveis diferentes, ok? Então, essa seria a nossa definição. Características da rampa, né? Deve ser previsto sempre um patamar de descanso. Aqui nessa figura a gente vê o patamar. Então você tem o primeiro piso, o segundo piso e o patamar de descanso. Ok? É uma condição semelhante à da escada, né? Que a gente tinha dois pisos distantes aí na vertical e um patamar de descanso na elevação. Outra característica é quando se destina ao uso de pedestre, a rampa ideal ela é dada como uma porcentagem de inclinação de 8,33%. Uma observação, né, as rampas deverão obedecer um padrão de segurança, que é de 8,33% de inclinação, segundo essa norma, tá pessoal? 9050 de 2004. Outra característica da rampa é que elas são mais utilizadas, né, em apartamentos, escolas, por exemplo, hospitais, edifícios comerciais, aeroportos, rodoviárias, estações ferroviárias, né, e são menos utilizadas em residências, né, mais para deslocamento, por exemplo, de cadeirantes, por exemplo. As rampas não podem terminar em degraus ou soleiras, né? Então, aqui, por exemplo, a rampa termina aqui, certo? E aí você já tem um espaço de deslocamento da pessoa na horizontal. Mesma coisa que a rampa termina nesse espaço e a partir daqui de cima ela tem um espaço de deslocamento sem nenhuma interrupção. Então ela não termina nem em degrau nem em soleira. Ela deve ser precedida e sucedida sempre por patamares planos, como esses exemplos que a gente está mostrando aqui, são os patamares planos, ok? Comprimento mínimo aqui, a gente coloca de 1,10 m no sentido do trânsito. Então você coloca desse ponto para a esquerda 1,10 m. Mesma coisa aqui para cima. Outra característica, né, não é permitida a colocação de portas em rampas, né? Então aqui, por exemplo, você tem o caminho que a pessoa, por exemplo, se for um cadeirante, né, vai andar aqui pela rampa, você não pode colocar portas, por exemplo, ao longo da rampa. Você não vai fazer isso daqui, certo? Você não pode fazer isso. Se precisar colocar porta próximo à rampa, você pode situar sempre em patamar plano, por exemplo, aqui como um exemplo, ó. Certo? Você coloca nesse patamar plano aqui. E a largura, no caso desse patamar, não pode ser inferior à da folha da porta. Então, se a folha da porta aqui tem 90 centímetros, o patamar provavelmente vai ser um pouco maior. Você não vai fazer inferior aqui, né? Que a porta não vai abrir, vai bater nas laterais do espaço do patamar. Os pisos das rampas devem ser antiderrapantes. Então aqui, por exemplo, você está subindo o piso, né? Você chega aqui nesse ponto, ó, você já tem um piso antiderrapante. Ou você está descendo, você tem aqui o piso antiderrapante, certo? E a rampa tem que possuir o guarda-corpo. Então aqui, por exemplo, ó, isso é o guarda-corpo e mais o corrimão, que é essa parte superior.
beleza? Também chamado de balaustre, né? As vistas. Aqui a gente tem uma vista da planta, uma vista da rampa em elevação, né? Então você vê que ela tem 2 patamares, tem 2 níveis, primeiro o pavimento, segundo, e tem aqui um patamar. Aqui ela tem 1,5 m de guarda-corpo, tá, de altura. E aí, se eu estivesse vendo a planta no pavimento térreo, eu veria dessa forma. Da mesma forma das escadas, se você for representar, né, primeiro, você vai representar aqui o guarda-corpo, você vai vendo que ela tem as linhas do guarda-corpo, elas são mais... a representação da caixa da rampa, ela tem linhas mais grossas, né? Aí você tem um pouco com linhas mais finas, um pouco menores aí do que a linha do guarda-corpo, elas são mais finas, e aí você representa o corrimão. O corrimão aqui dentro também você vai representar o limite interno aqui do guarda-corpo. Aí aqui, assim como nas escadas, você tem um início, você indica com uma esferinha aqui, por exemplo, é o início da subida da rampa. Aí você tem uma linha mais fina, representado, pode ser com uma 0,3, por exemplo, uma lapiseira 0,3, indica a subida da rampa, né? Ela vem até o patamar e ela para por aqui, certo? Aí continua, depois do patamar ela continua, passou de 1,5 m, você representa a parte de dentro da rampa aqui, né? Com linha pontilhada, ok? Porque está no térreo e, por padrão, tudo que tiver acima de 1,5 m a gente representa com linha pontilhada. Outra coisa, em cima da linha contínua aqui da rampa, você tem que colocar a porcentagem de inclinação. Aqui ela tem 6%, então você vai colocar aí, representação de inclinação, né, igual a 6%. Coloca a inclinação aqui, mesma coisa aqui em cima. Aqui ele colocou um limite, né? Vocês estão vendo, você pode definir um limite a partir do ponto que vai ser pontilhado, daqui para cima vai ser pontilhado, né? Então essa linha indicativa de limite aqui você pode estar colocando, tá? Ou você pode usar aquela linha interrompida que a gente viu em aula, né? Zigue-zague. E por último ele representou aqui o plano de corte, que é um plano azão, e colocou o corte aqui pra gente nessa vista, né? Você vê que elas estão desniveladas, né? Essa é a ideia da rampa, né? Elas vão traçar uma altura de um patamar inferior para um superior, então elas estão desniveladas. Mas o corte aqui é para indicar, por exemplo, a altura do guarda-corpo e a altura do corrimão, certo? Você vai ver que ele rachurou só a parte do piso, e aqui o guarda-corpo ele deixou em branco, certo? Então essa é a representação em corte. Então aqui você teria, ó, a planta de elevação, a planta do pavimento térreo e a planta em corte, indicando as alturas do corrimão e do patamar. Essas 3 vistas já seriam suficientes para mostrar o projeto da rampa. Mas existem rampas, né, que são circulares como essa daqui. Então, se você desenhar a elevação aqui, por exemplo, você tem a altura, né, entre os 2 patamares, e você tem a planta do pavimento térreo. Aqui você tem também a linha de piso indicada, que é essa central. Ele indica a porcentagem da inclinação, que é 8%, certo? Se você quiser indicar a palavra rampa aqui, você pode. Você indica o raio da rampa, tem o guarda-corpo que a gente mostrou, que são linhas mais grossas, e o corrimão, que são linhas mais finas, paralelas aí às linhas do guarda-corpo. Tem aqui o seu patamar, né, indicado aqui, e aqui a continuidade da rampa, ok? Tem o início da rampa aqui, que é indicada por linha pontilhada, e essa circunferência pequena aqui no início, né, que indica o início da rampa, e o fim da rampa por uma setinha. Aqui são exemplos de
seria um diagrama de inclinação para uso, né, de rampas e escadas. Por exemplo, de 0 até 20 graus, numa média, tá? Você pode pensar que você poderia estar usando rampas. Quando você passa, por exemplo, de 24 para 45 graus, você já usa um tipo de escada. Quando você passa de 45 para 75 graus, você já usa escadas de serviço. Quando você passa de 75 a 90, são aquelas escadas utilizadas por bombeiros, por exemplo, para chegar no incêndio, né? Outro exemplo. Como que você mede a inclinação da rampa, né? A inclinação você mede em porcentagem. A gente indicou uma letrinha aí para indicar a inclinação. E aí você vai medir a altura da rampa. Então, por exemplo, aqui eu medi essa altura. Certo? E aí se eu dividir pelo comprimento dela, então vamos pegar uma rampa reta aqui, né? Então eu tenho a inclinação total da rampa aqui, por exemplo, ó, daqui até aqui é H. E o comprimento dela vai desse ponto até o final. Se eu pegar o H e dividir por C, eu vou ter a inclinação da rampa. Só que a gente precisa multiplicar por 100 para dar a resposta em porcentagem, né? Então essa é a inclinação da rampa em porcentagem. Lembrando que o C é o comprimento da projeção horizontal, certo? Então, se eu fosse pensar aqui no circular, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui que seria o patamar, né? Então, se aqui for a altura, eu tenho que projetar toda essa parte circular aqui embaixo. Então, a projeção aqui seria C, e aqui seria o H. Se eu considerar todo esse Hzão aqui, né, eu vou pegar esse comprimento por esse Hzão, aí eu tenho a inclinação ali. Beleza? Ou eu divido o H por 2, esse é o C, e aqui o C e H2, né? Acabo dividindo para ter essa inclinação de cima. Mas a inclinação aqui de baixo e de cima é a mesma. Você pode pegar esse H, que é H sobre 2 aqui embaixo também, esqueci de falar, né? H sobre 2 dividido por C. Então aqui, por exemplo, ó, tenho uma inclinação Hzinho e a projeção dela. Então eu vou pegar esse Hzinho, né? Eu vou começar daqui, na verdade, ó. Então Hzinho dividido por C. Então C é esse pedacinho e o H esse pedacinho. Aí você vai ter numericamente igual a tangente, né, que você achar aqui. Você consegue achar a inclinação. Mesma coisa para os outros pontos. Quando você for cotar a rampa, né, pessoal, então aqui ele deixou o patamar inicial, o primeiro pavimento, aqui o outro patamar, e assim vai subindo a rampa. Então ele cotou aqui embaixo, por exemplo, 1,50 m, essa outra cota de comprimento, outra cota de patamar, comprimento e patamar. Então é assim que você vai cotar a rampa. Aqui, se você for cotar na elevação, né, você vai cotar as alturas. Ok? Uma coisa que a gente não pode esquecer, né, de colocar os níveis nos patamares. Então aqui você põe um nível, no outro patamar você coloca outro nível, no outro patamar você coloca outro nível. E mesma coisa para cá, tá? Aqui você tem que colocar aqueles níveis que a gente explicou, né? Você coloca os níveis aqui e os valores. Em cada patamar, você vai colocar os níveis. Ok? Todos os patamares. E aí você vem cotando o que precisar cotar. Em relação à tabela de dimensionamento de rampas. Então, as rampas devem ter uma inclinação de acordo com os limites estabelecidos nessa tabela a seguir. Por exemplo, então, para uma inclinação, por exemplo, aqui entre 6,25%, que seria essa daqui, ó, e 8,33%, que seria essa, deve ser previstas áreas de descanso nos patamares, tá? A cada 50 metros de percurso. Ok? No caso aqui, você percebe que os desníveis máximos de cada segmento de rampa é 0,80 metros. E o número máximo de segmento de rampa é 15. Esse número vai alterando, pessoal, conforme você muda
a inclinação, o intervalo de inclinação aqui. Se ele passa de 5, o mínimo da inclinação é 5 e o máximo é 6,5, esses números de desnível já mudam. E aqui você não tem limite de segmento máximo de rampa, ok? Para situação excepcional como essa aqui, então em reformas, por exemplo, quando você já esgotou toda a possibilidade de solução que atende à tabela anterior, você pode utilizar inclinações superiores, né? A 8,33%, 12,5%. E você pode usar a tabela aqui. Então, se você tiver uma inclinação de 8% até 10%, é uma situação fora da convencional. O desnível máximo que você já vai usar é de 0,20 metros de altura e o número máximo de segmento de rampa é 4. Tá? E aí você tem de 10 para 12,5 também, que é uma possibilidade a mais. Uma coisa que a gente tem que observar aqui, pessoal, quando ele fala 8,33%, é como se você pegasse 1 metro de altura que você está subindo para cada 12 metros que você anda na horizontal. Beleza? Então você tem 12 metros que você anda na horizontal, 1 metro que você anda para cima, você tem a porcentagem aqui de inclinação, né, que dá exatamente 8,33%, 10% e assim por diante. Em relação à inclinação transversal da rampa, ela não pode exceder 2%, certo? Isso se a rampa for interna, né? Em rampas externas você tem a inclinação máxima de 3%. Então aqui, por exemplo, se a rampa tiver uma inclinaçãozinha, né, você pode ter até 2%, não pode passar disso, né? O recomendado aqui nesse caso para a largura da rampa é 1,5 metros e o mínimo, se não for possível, né, em situações extremas, por exemplo, situações de obras ou áreas de reformas ou em localidades como torres, né, de alta elevação, você pode fazer com uma altura, uma largura mínima. Bom, quando não houver paredes laterais, né, nas rampas, a gente incorpora o que a gente chama de guia de balizamento. Então, a guia de balizamento é esse pedacinho aqui que a gente está vendo, ó. Tá? Não tem parede, mas tem essa guia. Ela tem uma altura mínima de 0,05 metros, tá? Instalada ou construída no limite da largura da rampa, certo? E na projeção do guarda-corpo. Então, nela aqui você insere o guarda-corpo. Então, essa é a guia de balizamento. Em edificação existente, por exemplo, quando a construção de rampa nas larguras indicadas ou na adaptação das larguras das rampas for impraticável, tá? Esse é o caso. Você pode construir rampas com largura mínima de 90 centímetros, beleza? No caso aqui, o exemplo que eu posso te dar é aquelas torres de alta... torres que são instaladas antenas, né, por exemplo. É impraticável você colocar uma largura maior do que 1 metro numa situação daquela, né, que você precisa colocar o mínimo de material para ter o mínimo de deslocamento do vento. Por exemplo, você tem o contraventamento que bate o vento que bate na antena, né, por exemplo. Se tiver mais espaço lá, mais fácil para o vento deslocar na lateral esse tipo de antena, né? Então você precisa reduzir ao máximo a largura mínima do segmento. E 4 metros aqui, por exemplo, medidos na projeção horizontal, seria o comprimento da sua rampa para esse tipo de situação. Em rampas curvas, a inclinação máxima admissível, né, vai ser de 8,33%, que é 1 para 12, e um raio mínimo que é recomendado aqui de 3 metros, certo? Então isso aqui é um padrão. Okay? Aqui nesse exemplo, né, a gente tem a largura inicial, poderia ser, por exemplo, 1 metro e, vou colocar aqui, ó, 1,50 m. Aí você tem a linha de piso, você tem esse patamar, que o mínimo recomendado que ele utilizou na parte interna 1,20 m.
o mínimo é 1,20 m, mas o recomendado seria 1,50 m, né, desse patamar. Aí vem outra parte do comprimento, o outro patamar e fecha aqui o comprimento com essa linha pontilhada. Aqui nessa figura ele já mostra as cotas, né? Então ele já mostra como ele fez as cotas. Você pode utilizar isso como modelo para cotar a sua planta, sua vista em planta aqui da rampa, né? E só para confirmar aqui o que a gente falou lá no começo, então todo início e término de rampa, você tem que prever patamares com dimensão longitudinal, com uma mínima recomendável de 1,5 m. Então aqui, por exemplo, 1,5 m, 1,5 m para cá, certo? Sendo o mínimo admissível, né, se você não conseguir colocar 1,5 m, 1,20 m, certo? Aí você tem por fora a área de circulação adjacente, que seria essa daqui, ó. Beleza? Nesse caso, como a sua rampa, nesse caso aqui, ela vai desse ponto para lá, né, na subida, ele utilizou 1,5 m recomendado. Se não tivesse esse espaço, ele poderia utilizar 1,20 m. Se for numa área, por exemplo, numa área que não tem possibilidade de ser 1,20 m, 1,50 m, né? E aí o que acontece? Na área de circulação adjacente, você continua a colocar a mesma dimensão que você colocou na área, na largura da rampa aqui. Se aqui tem 1,5 m, aqui também vai ser 1,5 m. Se aqui tiver 1,20 m, você coloca 1,20 m, ok? E você vê aqui, nesse caso está mais claro, a área que ele deixou inicial aqui da rampa, né, como a parte horizontal, ele usou 1,20 m, 1,50 m recomendado também, essa área do primeiro patamar. Aí chegou nesse patamar, 1,50 m, 1,20 m de novo, beleza? Aqui ele usou as linhas zigue-zague para finalizar o desenho, né, essa área para a gente, daqui para baixo, daqui para cima, não importa, então você pode utilizar também. Bom, e a gente fecha aqui a nossa aula de rampas, pessoal, ok? Então é isso. E até a próxima.